Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês um caso que aconteceu em Nova York em 1986. Envolve um garoto judeu e a polícia teve muita dificuldade para entender o que aconteceu naquela madrugada. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, 3 vídeos na semana. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo que é muito importante, deixa um comentário também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Ryan Weiss. Ryan Weiss nasceu em 1971 em uma família judia ortodoxa e foi criado em Staten Island, Nova York. Os ortodoxos são judeus que cumprem estritamente os 613 preceitos estipulados pela lei judaica. Seus avós paternos eram refugiados europeus da Alemanha nazista. Seu pai, Anton, nasceu em um campo de deslocamento após a libertação dos campos de concentração no final da Segunda Guerra Mundial. Em algum momento, Anton se casou com Patsy e eles tiveram 3 filhos, sendo Ryan o mais velho. Em 1986, o garoto estudava na Yeshiva Torah High School e morou no dormitório da escola localizada a 3 quarteirões da própria escola, localizada em Long Beach, Nova York. Na época, seu dormitório abrigava 40 alunos. Os garotos dividiam um quarto com 2 ou 3 colegas, com exceção de Ryan, que dormia sozinho no 3º andar do prédio. No dia 1º de novembro de 1986, um supervisor do dormitório foi até o dormitório de Ryan para verificá-lo, pois ele não apareceu para as orações da manhã de sábado. Quando o supervisor entrou no quarto, ele encontrou uma cena muito estranha. Ryan ainda estava de pijama, seu corpo estava em uma posição estranha. Sua metade inferior ainda estava na cama, mas sua metade superior estava caída, com a cabeça tocando o chão. Um único golpe em seu crânio com um objeto pontiagudo foi a causa da morte. A arma do crime mais tarde foi classificada como semelhante a um machado e não foi encontrada no local. A polícia foi chamada e os investigadores encontraram uma mecha de cabelo no lençol do garoto de 15 anos, que não pertencia a ele. Não havia evidências de roubo ou agressão sexual, nem sinais de luta ou entrada forçada. O detetive experiente chamado Don Daly, que foi designado para o caso, sabia que aquele seria um caso diferente. O detetive não podia falar com ninguém naquele dia, pois era sábado, e os judeus ortodoxos só poderiam falar com ele no domingo, devido aos seus preceitos. No quarto de Ryan, o detetive encontrou uma série de pistas que indicavam que o assassino poderia estar familiarizado com os costumes do judaísmo ortodoxo. O detetive acreditou que o garoto foi morto enquanto dormia. Seu corpo foi então movido, não uma, mas 2 vezes, da cama para o chão e posteriormente para outro local, a meio metro de distância. Uma autópsia indicou que seu corpo estava deitado na cama por várias horas antes de ser movido. O detetive também achou muito estranho que, quando ele entrou no quarto, ele percebeu que a janela estava aberta. E isso era estranho porque estava frio e o garoto estava doente. Ele até estava tomando algumas medicações. E por que ele deixaria aquela janela aberta, já que estava frio, já era frio naquela época? Então não fazia muito sentido isso. O detetive falou com várias pessoas envolvidas com o judaísmo ortodoxo e descobriu que quando uma pessoa morre, é costume abrir uma janela ou uma porta para deixar seu espírito sair. Também é costume que o corpo seja retirado da cama, porque ele precisa ficar no ponto mais baixo e mais frio. O ponto mais frio seria o chão nesse caso. Um dos rabinos pediu para deixar uma vela memorial no quarto de Ryan, o que queimaria por 7 dias. O que é estranho é que quando abriram o dormitório novamente, alguns dias depois, havia outra vela no local. Ninguém sabe quem colocou essa vela lá. A polícia soube que Ryan era um adolescente extrovertido e simpático. Um de seus amigos, que morava no mesmo andar, o descreveu como um jovem legal, popular e também bem inteligente. Ele gostava de jogar xadrez e basquete. A família de Ryan não sabia se ele queria se tornar um rabino, como muitos alunos que estavam lá,
ou seguir o seu pai nos negócios. Pelo que descobriram, Ryan não tinha problemas e gostava de morar lá. Em outubro de 1986, Ryan passou 3 semanas em casa e voltou ao dormitório na terça-feira, 28 de outubro, poucos dias antes do crime. Por razões desconhecidas, ele não ligou para a família na quarta e quinta-feira, como de costume. No dia 31 de outubro, no final da tarde, Ryan saiu da aula com alguns amigos para assistir aos cultos. Depois, ele voltou para o dormitório. Várias horas depois, 2 colegas viram ele lendo no corredor, e isso era bem comum de acontecer. Ryan foi visto com vida pela última vez a 1h da madrugada, ainda lendo no corredor. A polícia acredita que o assassino conhecia o dormitório e provavelmente sabia que Ryan era um dos únicos alunos sem companheiro de quarto. Uma escada conduzia diretamente de uma saída do andar térreo ao quarto de Ryan, mas a polícia não tem certeza se o assassino usou aquela escada. Ninguém viu ou ouviu nada em comum naquela madrugada. Teve a exceção de um aluno que contou à polícia que naquela madrugada ele estava dormindo em seu dormitório e de repente ele ouviu a porta do quarto se abrir e depois fechar rapidamente. Ele acreditou naquele momento que era o seu colega de quarto entrando no quarto, mas depois do que aconteceu, ele não tem mais certeza disso. Alguns dias após o crime, o detetive dele convocou uma reunião com os alunos, professores e rabinos. Ele acreditava que alguém do local tinha as respostas. Ele estava desesperado por informações e implorou que eles se apresentassem, mas ninguém apareceu. A polícia entrevistou quase todo mundo que tinha alguma coisa a ver com Ryan, incluindo seus professores, mentores, amigos, alunos, vizinhos e outros funcionários da escola. Eles também fizeram o teste do polígrafo com 40 alunos e vários professores e rabinos, mas nada de importante foi descoberto. A polícia descobriu apenas uma pista significativa. Um homem que estava correndo afirmou que viu um jovem que poderia ser um estudante da yeshiva a alguns quarteirões da escola às 7h da manhã, pouco antes do corpo de Ryan ser encontrado. Todas as tentativas de identificar o aluno não tiveram resultados. Em 1978, Anton iniciou sua própria investigação sobre o crime. Ele entrevistou vários ex-rabinos e colegas de classe de Ryan. Ele obteve listas e registros sobre os alunos da yeshiva. Ele também entrou com um processo de homicídio culposo de 15 milhões contra a yeshiva, alegando que eles causaram a morte de seu filho por causa de sua negligência, imprudência e descuido. Anton afirmou que a yeshiva foi negligente porque a fechadura da porta dos fundos foi quebrada e ninguém arrumou e nenhum conselheiro do dormitório estava no prédio naquela noite. Ele também afirmou que os funcionários da escola estavam se recusando a ajudar a encontrar o assassino. A yeshiva negou todas as acusações. Anton disse que o processo foi apenas uma ferramenta legal para fazer com que os funcionários da yeshiva cooperassem na investigação e que ele doaria o dinheiro caso ganhasse o processo. Embora a porta da frente do dormitório tivesse uma fechadura e estava trancada naquela noite, algumas das portas e janelas do dormitório estavam destrancadas, levando à possibilidade de alguém de fora fosse o responsável pelo crime. Funcionários da yeshiva especularam que o assassino entrou por uma janela depois de subir pela escada de incêndio, mas nenhuma evidência confirma essa teoria. Alguns investigadores não acreditam que um estranho tenha sido responsável. Eles têm quase certeza de que foi alguém da yeshiva. Os investigadores inicialmente investigaram 2 possíveis suspeitos. Um deles era um zelador do dormitório que pediu demissão logo após o crime e voltou para a Europa. Outro era um homem com problemas mentais que atacou idosos em suas casas em Long Beach em 1986, mas os 2 homens foram descartados. O administrador da yeshiva alegou que o dormitório havia sido assaltado anos antes do crime. Houve incidentes anteriores de assédio contra os alunos do dormitório, possivelmente relacionados ao preconceito. Na noite anterior ao crime, na noite do Halloween, vários alunos foram perseguidos, insultados ou atingidos por ovos em 3 ataques quando estavam na rua. Não se sabe se esses incidentes tiveram algum relacionamento com o crime. Um ex-aluno teorizou que o assassino estava tentando se vingar de Ryan ou de sua família. Um perfilador do FBI teorizou que o assassino era alguém que Ryan conhecia bem e possivelmente tinha mais ou menos a sua idade. Eles acreditavam que o assassinato foi planejado com antecedência.
Eles teorizaram que a inteligência ou os sucessos de Ryan em sua vida e o fato de que às vezes ele criticava os outros podem ter alimentado as emoções do seu assassino. O perfilador sugeriu que o ciúme pode ter sido o motivo. Eles descrevem o assassino como altamente inteligente, mas criminalmente com pouca ou nenhuma experiência. Em maio de 2013, o caso de Ryan foi reaberto pelos investigadores. Eles revisaram as evidências forenses e entrevistaram mais de 100 ex-alunos. Eles infelizmente haviam feito pouco progresso na investigação. Na mesma época, eles anunciaram que acreditavam que um aluno ou membro do corpo docente era o responsável pelo assassinato. Até agora, eles ainda não identificaram nenhum suspeito. Em novembro de 2017, Anton foi entrevistado por uma emissora. Ele continua preocupado com o fato de que Ryan era um dos únicos que não tinha colegas de quarto, enquanto quase todos os outros foram colocados em grupos de 2 ou 3. A Yeshiva afirmou que isso foi completamente aleatório. Anton também relembrou vários incidentes bizarros que ocorreram antes do crime. Em um dia de julho de 86, Ryan ligou para Anton do acampamento de verão da Yeshiva. Ele estava chorando e dizendo que queria voltar para casa. Anton então disse a ele para esperar até que ele voltasse de uma viagem. Quando Anton voltou para casa e foi até o acampamento, o Ryan parecia bem. Ele observou que o filho nunca havia mencionado nenhum problema no acampamento nos anos anteriores. Em agosto do mesmo ano, Ryan foi visitar os seus avós na Europa. Durante esse tempo, o diretor da Yeshiva, o rabino chamado Avron Cooper, ligou várias vezes para Anton, perguntando quando que Ryan voltaria e dizendo que queria se encontrar com ele. Seu pai achou aquilo bem estranho. Quando Ryan voltou, seus pais concordaram em levá-lo à casa do rabino Cooper, no Brooklyn, para uma reunião. O rabino disse que queria falar com o garoto sozinho e pediu que os pais ficassem do lado de fora. Após cerca de 10 minutos, Ryan voltou, mas ele não queria falar sobre a conversa que teve com o rabino. Anton também se lembra de um encontro com o rabino Cooper após o crime. De acordo com o pai, o rabino disse para ele refletir sobre quaisquer más ações que ele poderia ter feito e considerava que a má sorte poderia ter chegado à família. Anton também disse que os detetives encontraram o rabino Cooper em um bar mitzvah, poucas horas antes do crime. Essa emissora que falou com Anton entrou em contato com o rabino. Ele disse que não tinha respostas para o caso. Quando perguntaram sobre a ligação do acampamento, ele disse que não estava interessado em falar. Quando perguntaram sobre seu encontro com Ryan, ele se recusou a responder as perguntas e entrou em sua casa. Anton suspeita que o rabino Cooper pode ter informações sobre o assassinato de Ryan. Algumas pessoas especularam que ele pode estar envolvido nisso. Um pouco depois que essa entrevista foi divulgada ao público, a própria emissora recebeu uma ligação de um ex-aluno que frequentou a Yeshiva de 76 a 77, quando tinha 14 anos. Ele afirma que um rabino abusava fisicamente dele regularmente, socando, chutando e torcendo sua orelha, entre outras coisas. Ele culpa o rabino Cooper por permitir que o abuso ocorresse. A emissora também descobriu que um aluno da Yeshiva se enforcou no chuveiro de um dormitório vários anos antes do assassinato de Ryan. A esposa do reitor afirma que o aluno tinha problemas e estava deprimido. A polícia informou ter recebido novas dicas desde que a entrevista com Anton foi divulgada. Eles continuam investigando possíveis suspeitos do caso. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, com tudo que eu trouxe, acho que o que mais chama atenção é o comportamento do rabino Cooper. Ele parece que sabe de alguma coisa e ele até agora não contou o que é. A gente espera que a polícia consiga descobrir alguma coisa e que a família do Ryan finalmente tenha um ponto final sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.